Audiolivro Conversa Franca sobre Depressão. Autora Joyce Meyer. Parte 2. O Poder do Louvor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Soltaram-se as cadeias de todos. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. Em toda a Bíblia, Deus instrui seu povo a ser cheio de alegria e regozijo. Por exemplo, Filipenses 4:4 diz: Alegrai-vos sempre, deleitai-vos, ficai satisfeitos nele, no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Cada vez que o Senhor nos diz duas vezes para fazermos alguma coisa, como Paulo instruiu os filipenses, duas vezes nesse verso, a se alegrarem, precisamos prestar muita atenção no que ele está dizendo. O apóstolo Paulo conhecia o poder da alegria quando ele e Silas estavam na prisão de Filipos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. O mesmo poder que abriu as portas e quebrou as cadeias de Paulo e Silas e dos outros que estavam presos com eles está à disposição das pessoas aprisionadas e algemadas hoje pela depressão. Muitas vezes elas veem ou ouvem a palavra alegria e pensam: isso soa bem, mas como eu faço isso? Gostaria de se alegrar, mas não sabe como. Paulo e Silas, que tinham sido açoitados, jogados em uma prisão com os pés amarrados a um tronco, alegraram-se simplesmente cantando louvores a Deus. Frequentemente deixamos de perceber que a alegria capaz de libertar pode ser algo tão simples como sorrir, dar risadas e divertir-se, que apenas fazer isso acabou o problema. Quando estava me preparando para falar sobre depressão, o Senhor mostrou-me alguma coisa tão claramente como se a estivesse vendo na tela de um cinema. Ele disse: as pessoas procuram todos os tipos de aconselhamento porque estão deprimidas. As pessoas tomam todos os tipos de medicamento porque estão deprimidas. Quando começam a se sentir deprimidas, se apenas começam a sorrir, a depressão começaria a ir embora. A maioria delas, na verdade, não entende que assim mudarão suas circunstâncias. A mudança é frequentemente o resultado de um simples ajuste a como reagimos diante de dada situação. O Senhor estava dizendo: se tão somente elas sorrissem ou cantassem um hino a mim, a depressão iria embora. Se apenas rissem um pouco, a depressão não poderia permanecer nelas. Se imediatamente reagisse dessa forma, tão logo começassem a se sentir deprimidas, a depressão as deixaria. As Escrituras ensinam claramente isso. Embora possamos não ter olhado para o ensinamento sobre alegrar-se dessa forma antes. A alegria é simplesmente um fruto do Espírito, mas o fruto, a obra que a presença dele faz do Espírito Santo é amor, alegria, contentamento, paz, longanimidade, um temperamento equilibrado, paciência, benignidade, bondade, benevolência, fidelidade, mansidão, submissão, humildade, domínio próprio, autocontrole, moderação. Contra essas coisas não há lei que possa trazer qualquer acusação. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23.
Se você tem um relacionamento pessoal com o Senhor, se é salvo, o Espírito Santo habita em você. Se a alegria é um fruto do Espírito e o Espírito está em você, a alegria está em seu interior. Você não está tentando conseguir a alegria ou manufaturá-la. Ela já está lá. Da mesma maneira como estão a habilidade de amar e os outros frutos do Espírito, porque o Espírito está lá. É importante entender que nós, como crentes, não devemos tentar conseguir a alegria. Nós temos a alegria. A alegria está em nosso espírito. Precisamos aprender a liberá-la. Um sereno encanto. Mas nenhuma dessas coisas me move. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira com alegria e o ministério que recebi, que me foi confiado do Senhor Jesus, para fielmente testemunhar o Evangelho da graça de Deus, seu imerecido favor, bênção espiritual e misericórdia. Atos capítulo 20, versículo 24. De acordo com a concordância de Strong, a raiz da palavra grega traduzida como alegria nesse verso significa contentamento, ou seja, encanto sereno. Os significados de uma palavra hebraica para alegria são regozijar-se, tornar-se alegre ou estar unido. Outra palavra hebraica traduzida como alegria pode significar rodopiar. Um dos significados de alegria em Neemias 8:10, porque a alegria do Senhor é a vossa força, é estar unido. Você pode perceber que, para que a alegria do Senhor seja a sua força, você deve estar unido a Deus. Estar unido a Deus produz alegria em sua vida. Podemos demonstrar a alegria do Senhor em uma das formas que os significados indicam, como rodopiando, em outras palavras, com exuberância física, às vezes, mas isso não significa que precisemos sair por aí, pulando para cima e para baixo e rodopiando em círculos 24 horas por dia. Algumas vezes, quando as pessoas ouvem uma mensagem que reconhecem como verdadeira, elas querem tanto aplicá-la que começam a realizar obras. Elas usar isso com sua própria força, sem permitir que Deus faça acontecer em sua vida como resultado de oração e do poder e do tempo de Deus. Ao dizer que algumas vezes expressamos a alegria de Deus pela exuberância física, não quero empurrar ninguém a fazer isso na carne. Quando não nos sentimos alegres, precisamos fazer alguma coisa para liberar a alegria antes de começar a escorregar na depressão. Algumas vezes precisamos começar a nos alegrar na carne, quer sintamos vontade, quer não. É como ativar uma bomba d'água movendo a manivela repetidamente até que ela funcione e a água comece a jorrar. Lembro de que meus avós tinham uma bomba d'água antiquíssima. Onde eles viviam, as pessoas não tinham água corrente na cozinha. Lembro-me de que, ao lado da pia, quando era criança, movia a manivela da bomba para cima e para baixo, e algumas vezes sentia que como se ela nunca ia funcionar e começar a nos suprir de água. Na verdade, era como se não estivesse conectada a coisa alguma e estivesse apenas bombeando o ar. Continuar movendo a manivela para cima e para baixo tornava-se cada vez mais pesado, mas eu não podia desistir, porque esse era o sinal de que a água começaria a jorrar logo. É assim com a alegria. Temos um poço de água no interior do nosso espírito. A manivela para trazê-la para cima é a exuberância física. Sorrir, cantar, gargalhar e assim por diante. No início, as expressões físicas parecem não estar fazendo bem algum, e depois de um tempo fica até mais difícil. Mas, se continuarmos,
Logo, teremos um poço de alegria. Não creio que alegre signifique que espere que eu saia por aí rindo hilariantemente o tempo todo, rodopiando e pulando para cima e para baixo, com um sorriso plástico congelado no rosto. Precisamos usar a sabedoria. Tenho tido experiências com cristãos supostamente cheios de alegria, que na verdade feriram meus sentimentos porque eram insensíveis. Lembro-me de dividir alguma coisa pela qual estava passando com uma amiga. Era algo que realmente estava me machucando emocionalmente. Sua resposta foi um enorme sorriso e um grito. Bem, de qualquer maneira, louve ao Senhor. Senti como se ela tivesse me esbofeteado a face. Se ela tivesse me confortado apropriadamente, mostrando compreensão e preocupação, sua ministração poderia ter liberado alegria real em minha vida. Mas sua reação carnal e falsa me feriu e tornou a minha situação pior. Quando de início a procurei, eu estava apenas triste. Quando ela terminou, entretanto, eu estava realmente deprimida. Sempre precisamos usar sabedoria. Pode haver momentos em que sintamos vontade de rodopiar de alegria diante do Senhor. Talvez alguma coisa realmente animadora tenha acontecido e não consigamos nos conter. Mas, se estivéssemos em um restaurante ou na mercearia, seria sábio levar em consideração os sentimentos e as reações das pessoas à nossa volta. Não queremos estragar nosso testemunho como cristãos, fazendo coisas que levem outros a pensar em nós como fanáticos emotivos. Certa vez em um restaurante, eu disse à minha família: estou com vontade de subir nesta mesa e gritar: Louvado seja o Senhor! Há vezes que uma expressão como essa começa a emergir do seu homem interior e você deveria dar vazão a ela. Mas, se está em um restaurante, na mercearia ou em algum lugar público, talvez deva esperar até entrar em seu carro. Embora possamos nos regozijar exuberantemente em certas ocasiões, na maioria das vezes nos regozijamos ficando felizes e alegres tranquilamente. E como o Senhor me mostrou, isso significa sorrir ou mesmo viver em estado de sereno encanto.